Seu Ancapso, e nós vamos falar agora de uma palestra do Haddad lá no banco lá em São Paulo, em que ele reclamou que o mundo está mais conservador, né? E você pode achar que isso daqui é só uma constatação dele de que, de fato, né, as eleições para prefeito mostraram que, ao contrário do que esse pessoal esperava, que não que tirando o Bolsonaro acabou a direita no Brasil e coisa e tal, e não foi isso que aconteceu, né? Continua o bolsonarismo e a direita muito fortes aqui no Brasil. Será que esse pessoal entendeu isso? Não, o que ele está falando aqui, ele está chorando porque conservadorismo é anti-ciência na visão dele. Cara, é a posição mais idiota que eu consigo imaginar. E ainda, para complementar a parada, ele me cita o prêmio Nobel de Economia que saiu agora para esses caras aqui, que disse da importância de um governo equilibrado, um governo não extrativista para a riqueza da sociedade. Agora, olha só, o Haddad citou o cara como sendo coisa científica e coisa e tal, e não percebeu que o que os caras criticam é exatamente o que ele está fazendo aqui no Brasil, que é cobrar imposto como se não houvesse amanhã, né? O taxade só aumenta taxas e mais taxas e mais taxas, exatamente impondo aqui no Brasil o modelo extrativista que os caras do Nobel disseram que empobrece o país, né? É exatamente esse o problema. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Meteorito de Pegasus, Silvio Transconservador Enrustido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Haddad estava numa palestra no Itaú BBA, né? E aí ele falou o seguinte, olha só, o mundo está muito mais conservador. Beleza, olha que bacana, tá concordando que realmente as eleições... Dá para ver que o pessoal no PT ficou meio de cabeça baixa com as eleições, né? Eles esperavam que o PT ia crescer, que a esquerda ia crescer, e no final das contas, o PT realmente conquistou algumas prefeituras a mais, mas só prefeitura insignificante em cidades pequenas, e a esquerda como um todo caiu muito, né? PSOL sumiu do mapa e coisa e tal. Ou seja, você poderia entender isso aqui como ele admitindo finalmente que tem razão, o mundo está mudando, a gente é que está errado, nós que temos que mudar de acordo com o gosto do eleitorado, né? Mas não, eles nunca vão fazer isso. Eu já expliquei para vocês, não é assim que funciona o processo decisório desse pessoal. Eles nunca vão mudar, eles sempre vão achar que a culpa é de alguma coisa. Aí o que ele está falando aqui? Ó? Muito mais distópico do que a gente imaginava. Hoje tem espaço para todo tipo de retórica e coisa e tal. Ou seja, é um absurdo para esse pessoal as pessoas poderem expressar a opinião delas, né? Isso já mostra o grau de prepotência, né, desse cara, né? Ele tem certeza que ele está certo e que está todo mundo errado, né? Aqui, ó, ele fala aqui, ó, você vê, mesmo gente que come com garfo e faca fala contra a vacina, fala contra a mudança climática. Olha só, para ele não tem nem dúvida, ninguém nem pode questionar nada, é proibido questionar, porque é ciência, né? Ciência. E aqui vai um ponto que eu acho que é fundamental de lembrar nessa história, que foi a ciência que criou o nazismo, tá? Para quem não lembra dessa história, na década de 1920, 1930, a eugenia, a ideia de que você devia melhorar a sociedade fazendo que as pessoas mais bonitas e mais capazes e mais inteligentes tivessem mais filhos e evitando que pessoas burras e pouco capazes tivessem filhos, isso chama eugenia, é uma ideia que hoje ninguém defende, isso, todo mundo acha isso um absurdo, é uma violência completa e coisa e tal, mas na época, em 1920, 1930, era o cúmulo da ciência. Quem garante que essa coisa aqui de mudança climática... Vacina não, vacina tem mais do que evidência de que funciona isso daí, eu sou um fã de vacina. Mas quem garante que mudança climática também daqui no futuro não vão perceber o absurdo malthusiano que é isso, né? Eu sempre falo essa história. Ah, está tendo aquecimento global no planeta Terra? Tá, você pode ver a marcação dos termômetros lá, está aquecendo sim a temperatura do planeta Terra. Vamos resolver isso com o governo emitindo lei, aumentando imposto, proibindo as pessoas de fazer coisa? Não, é impossível resolver desse jeito. Não tem como resolver desse jeito. Já falei sobre isso em vários vídeos por aí. Das duas, uma, ou vai haver uma tecnologia nova que resolve o problema e elimina esse problema pra gente, ou é melhor a gente começar a se acostumar a viver em um planeta mais quente e se isso levar à extinção da raça humana, vamos ser extintos, é inevitável. O governo não resolve problema nenhum, muito menos esse da mudança climática. Mas, de novo, olha como é que era a visão lá em 1920, né? Essa ideia da eugenia, de que não, que tem pessoas inteligentes e QI, tem que medir o QI das pessoas para fazer só as pessoas de alto QI se reproduzirem e terem filhos e não sei o que lá. Isso deu origem ao nazismo, meu amigo.
E ciência não vai sempre no caminho certo, não. Ciência erra pra caramba. Ciência é muito importante você prestar atenção na ciência, eu concordo, mas tem que tomar muito cuidado quando a ciência fere a liberdade individual, fere os direitos naturais, que é o caso da eugenia, que é o caso dos impostos que o pessoal quer colocar contra as pessoas na mudança climática aí, né? Que é também o caso da obrigação de uso de vacinas. Eu sou um fã de vacina, acho que vacinas funcionam sim, não tenho nada contra vacinas, me vacinei todas elas aí, mas acho que obrigar as pessoas a se vacinar é errado, pelo motivo simples da ética libertária. Ninguém pode ser obrigado a fazer algo com o próprio corpo que não queira, né? O seu corpo é a sua propriedade. Então é muito importante isso, seguir a ciência sim, mas quando você começa a usar a ciência contra os direitos naturais, as liberdades individuais, você está errando, já se errou no passado, corre-se um risco enorme de errar no futuro. Então a prepotência danada desse cara ficar com esse papo de que não, que ciência, temos que seguir a ciência, sendo que a ciência já fez merda pra caralho no passado, né? E aí o cara se enrola mais ainda. Por quê? Porque ele fala aqui, olha a prepotência do sujeito, né? É uma situação que, para mim, que venho de uma universidade, me preocupa, declarou o ministro, né? É como se isso fizesse dele um cara muito inteligente. Não, Haddad, você é um burro, você é uma porta, cara. Você é um idiota completo. Essa prepotência sua só piora, porque te dificulta enxergar os pontos em que você está errado, né? Argumente. Na era da informação descentralizada e distribuída tem que ter argumento, falar simplesmente assim, não, anti-vax é errado, mudança climática é certeza e coisa e tal, isso só faz você parecer um idiota ainda maior do que você é. E aí ele vai e prova que é um idiota logo em seguida, porque ele vem aqui, ó, ele fala sobre a economia se compõe, precisa funcionar de forma institucional, eu sou muito institucionalista na maneira de ver a economia, penso que desenhar boas instituições é o segredo do desempenho econômico seja mais satisfatório, coisa e tal. O que ele está falando aqui? Ele está citando justamente o pessoal que ganhou o Nobel de Economia. Esses três cientistas aqui, ó, o Daron Acemoglu, que é um turco, o Simon Johnson e o James Robinson, aí acho que é um americano, outro é inglês, enfim. Esses três aqui, eles se dedicaram a estudar o que faz a diferença na prosperidade das sociedades, né? E, por exemplo, o cara cita aqui em algum momento a cidade de Sonora, no México, né, que fica na fronteira ali com os Estados Unidos. É uma cidade grande, muito em termos de México, é uma cidade rica para o México, a cidade de Sonora, né? Só que os habitantes de Sonora são muito mais pobres que os caras que moram a poucos metros depois da fronteira. Se você olhar a cidade, é o mesmo biotipo, aquele biotipo mexicano, não muda nada, porque vocês sabem, né, aquela área toda ali do Texas, do Colorado, a Califórnia, tudo ali foi, tinha muito índio ali, foi tudo colonizado pelo México primeiro, né? Então é o mesmo biotipo de gente, coisa e tal, e no entanto, em cima da fronteira, o pessoal tem uma riqueza enorme, a renda é enorme, não sei o que lá. E embaixo da fronteira, em Sonora, embora as pessoas em Sonora sejam muito mais ricas do que em outras regiões do México, elas são muito mais pobres que nos Estados Unidos. Por que isso? O que muda? Né? Uma fronteira, uma linha imaginária, por que muda isso? Né? E a explicação que eles chegam aqui é justamente a diferença das instituições. As instituições que eles chamam de extrativistas e as instituições focadas em estabilidade social. E isso está de acordo com o que eu concordo com isso, né? Só que o que eu acho só é que as instituições não precisam ser impostas. O anarcocapitalismo não quer dizer que você não possa ter instituições, não possa ter um condomínio, não possa ter um grupo que você se ligue a ele. O que ele diz só é que você não pode ser forçado a isso, você não pode ser obrigado a participar do governo como acontece hoje, né? Agora, você ter boas instituições é uma coisa que sim faz diferença. E qual que é o foco disso? Aí eles explicam aqui, ó, instituições extrativas, que são instituições cujo objetivo é apenas extrair riqueza para enriquecer a classe dominante. Isso é o mal. É por isso que o México não funciona, porque o governo do México, os cartéis que tem no México, isso tudo cria um ambiente de insegurança institucional que as pessoas não se sentem à vontade de investir, não se sentem à vontade de fazer negócio, de comprar, de vender, e com isso empobrece a região toda, né? Ou seja, o uso de violência, essas instituições extrativistas que querem só tirar dinheiro do povo, né? É o que é o problema. E o Haddad fala aqui, não porque ciência, nunca vi nenhum país ir para frente negando as evidências científicas. E tá você aí, Haddad, enchendo a boca para falar de ciência e usando o método exatamente que o cara critica, que é aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto.
imposto para enriquecer a classe dominante brasileira, que é o que o governo Lula está fazendo. O governo Lula está enchendo todo mundo de imposto e não vem com papo de imposto de rico, não. Que imposto de rico o governo Lula só fala, não fez nada ainda. É só imposto de pobre mesmo, imposto na comprinha da Shopee, imposto na comprinha da Shein, aumentar imposto de um monte de coisa, aumentar imposto da gasolina, aumentar imposto de um monte de coisa. Ou seja, o que o Haddad está fazendo é exatamente implementando uma instituição extrativista que é condenada pelos ganhadores do Nobel aqui. Ou seja, o idiota do Haddad se mostra um completo idiota porque não entendeu que ele está do lado errado. Ele está contra a ciência nesse caso, né? Ele está achando que tem que calar a voz das pessoas que estão assim, quando na verdade a boa instituição, como o pessoal coloca aqui, é a instituição que provê a confiança mútua nas pessoas. O que é isso? Já expliquei em outros vídeos, mas explico de novo porque é muito importante. O que enriquece um povo? É troca voluntária. Quanto mais você fizer troca voluntária com outras pessoas na sociedade em que você está, mais essa sociedade prospera. Por quê? Porque toda troca voluntária garante aumento da riqueza para toda a sociedade. Você tem uma coisa que você valoriza menos do que o dinheiro que você teria por ela, né? E você vende aquilo para uma pessoa que valoriza mais essa coisa do que o dinheiro dela. Então, ou seja, os dois saem ganhando. Toda troca voluntária aumenta o nível de riqueza numa sociedade. O grande desafio é você estimular as pessoas a fazerem muitas trocas voluntárias entre si. Esse é o grande papel que as instituições têm. Garantir que você pode fazer mudança. Por quê? Porque existe sempre o risco. Quando você faz uma troca voluntária, existe o risco de você ser enganado. A pessoa, né, falou que ia vender para você uma coisa A, mas na verdade vendeu uma coisa B. Ela ficou com seu dinheiro, mas você ficou insatisfeito. Você saiu daquela relação insatisfeito. Da mesma forma, às vezes a pessoa consegue convencer você a vender uma coisa por um preço que não é o preço correto. Então você perdeu, saiu de uma relação que você saiu perdendo, né? Isso é ruim no global para ter a sociedade mais próspera, porque quanto mais as pessoas fizerem negócio entre si, melhor. Mas quando as pessoas, umas tentam enganar as outras, isso piora a situação, porque aí a pessoa fica na defensiva, começa a querer não fazer mais negócio e com isso empobrece a sociedade. Esse é o grande segredo, né? As instituições americanas sempre trabalharam nesse esquema de deixa viver. Abrir negócio nos Estados Unidos sempre foi muito fácil de abrir. Você pode abrir, pode começar a vender, prestar serviço, as pessoas confiam em você. Isso é um choque para quem é daqui do Brasil, né? Aqui no Brasil está todo mundo preocupado em ser enganado, porque existe um histórico de enganação enorme, né? Lá nos Estados Unidos também tem enganação lá também, tá? Também tem gente que faz enganação lá, mas é muito menor. Então as pessoas confiam muito mais umas nas outras, fazem muito mais trocas voluntárias. E isso enriquece a sociedade como um todo. Essa é a diferença. O cara chega aqui à conclusão de Sonora, lá no México e coisa e tal, que justamente no México você tem gangues de traficantes ali que dominam a cidade, então é muito arriscado você fazer negócio ali em algumas situações. Você tem um governo ultrasocialista que bota um monte de regra aleatória que no final das contas você só consegue ter um negócio se você pagar propina para o governo. Então você cria uma situação que é totalmente extrativista, o governo só quer sugar valor daquela região ali e daí a coisa não anda. É exatamente o modelo que o Haddad quer no Brasil. O Haddad quer o modelo extrativista, é ele que está sendo anticientífico nessa parada, enchendo a boca para falar de ciência, como se instituições qualquer, que os caras tivessem elogiado qualquer tipo de instituição. Não, eles elogiaram instituições que visam promover a confiança da sociedade. E aí que eu falo para vocês, por isso que o anarcocapitalismo tende a prevalecer. Por quê? A melhor maneira de você garantir a segurança é justamente você ter instituições que não sejam obrigatórias. Porque no momento que uma instituição dessas começar a ganhar dinheiro em cima das pessoas que participam dela, o que vai acontecer? As pessoas vão deixar essa instituição, vão buscar uma instituição concorrente ou vão criar uma nova instituição para elas, e aí você tem menos chance de uma instituição autoritária extrativista como é o governo Lula do idiota do Haddad. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.